O que tem além dos limites do mapa do Free Fire? A Garena não quer que você saiba disso, tô falando sério, meu parceiro. Você já parou pra pensar o que tem além dos limites do mapa no Free Fire? Aquele mar infinito, aquele horizonte que parece nunca acabar. E se eu te dissesse que nem tudo é apenas cenário? Jogadores que se aventuram nas partidas ranqueadas durante a madrugada começaram a notar algo estranho. Uma ilha misteriosa visível ao longe, mas que nunca esteve no mapa oficial. E é lá que começam os relatos mais assustadores que você vai ouvir hoje. Segundo vários jogadores da comunidade, por volta das 3 da manhã, ao olhar para o oceano além dos limites do mapa, é possível ver uma ilha escondida. Ela não aparece no minimapa, e se você tentar voar até lá com o planador, o jogo simplesmente força você a voltar, impedindo você com uma parede invisível. Mas alguns jogadores conseguiram capturar imagens rapidamente. Nas screenshots é possível ver formas estranhas na costa dessa ilha. Silhuetas enormes como se fossem humanoides gigantes, mas eles não se mexem, ou pelo menos é o que parece. O mais assustador são os relatos. Jogadores com fones de ouvidos afirmam ouvir sons graves e distantes, como grunhidos ou uma espécie de chamada. Eles não são sons de armas, nem do ambiente normal do jogo. É algo que parece vir de fora, como se algo estivesse se comunicando ou chamando. Alguns descrevem como um misto de choro com rugido, vindo da direção da tal ilha. Há quem diga que essas criaturas observam tudo, ficam paradas, mas seguem os jogadores com o olhar, mesmo de tão longe. Em um fórum fechado, um jogador chamado Nocturna disse ter encontrado uma forma de burlar os limites do mapa usando um bug com granadas, e o personagem Skyler. Ele conseguiu se aproximar da ilha antes do jogo travar. Em sua última publicação, ele deixou apenas uma frase: "Eles não querem ser vistos, eles já estavam olhando." Desde então, a conta de Nocturna está desativada e seus vídeos foram apagados misteriosamente. Alguns acreditam que ele viu algo que não devia. Outros dizem que é só uma farsa. Mas muitos confirmam: a ilha está lá. Algumas teorias dizem que essas criaturas são parte de uma futura atualização do jogo. Outras afirmam que são testes da Garena para um novo modo secreto, algo no estilo Horror Survival. Mas os mais paranoicos acreditam que é algo que nem os próprios desenvolvedores sabem explicar. Um glitch dimensional, uma falha, ou algo que sempre esteve lá, apenas esperando o momento certo para aparecer. Então, da próxima vez que você jogar ranqueada de madrugada, olhe com atenção para o horizonte. Talvez você perceba que não está sendo observado só por outros jogadores. E tome cuidado, pois essas criaturas vão atrás de quem não curtir o vídeo e comentar. O que tem na ilha secreta do Free Fire? A Garena esconde esse segredo de você e o motivo é assustador. Tô falando sério, meu parceiro. Você já se perguntou o que tem na ilha que é vista ao longe no novo mapa Solara? Apesar de parecer uma simples ilha, ela esconde um segredo que ninguém deveria saber. Essa ilha não aparece no minimapa. Ela está fora da área jogável, mas se você for até o limite, vai vê-la ao longe. E o mais estranho é que ela tem uma ponte conectada ao mapa normal do jogo. Mas não adianta tentar atravessar. Uma barreira invisível impede qualquer jogador de chegar perto, como se o próprio jogo estivesse protegendo aquele lugar, e ninguém sabe o porquê. E não importa de que ângulo você tente, ou de que forma, ninguém consegue entrar. Mas o que a Garena estaria escondendo lá? Alguns jogadores acreditam que a ilha é apenas estética, mas outras pessoas descobriram algo muito mais sombrio. Existe uma teoria de que essa ilha é usada em experimentos secretos dentro do universo do Free Fire. E esses experimentos envolvem criaturas humanoides gigantes. Vários jogadores começaram a compartilhar vídeos e capturas de tela onde é possível ver ao longe figuras enormes andando pela ilha. Criaturas deformadas, com braços longos, movimentos lentos e olhos que parecem brilhar no escuro. Um deles afirmou que viu uma dessas criaturas parada na ponte, encarando o mar. Alguns pensaram que era bug visual, mas quando os relatos começaram a se repetir, a coisa ficou mais séria.
Tome cuidado, pois dizem que essas criaturas vão atrás de quem não curtir o vídeo e comentar. Um streamer chegou a gravar um som estranho vindo da direção da ilha. Um grito abafado, grave, quase animal. Mas o estranho é que o vídeo foi excluído poucas horas depois. Outro jogador relatou que, ao usar fones durante a madrugada, começou a ouvir sussurros e barulhos metálicos quando se aproximava da barreira, como se algo ou alguém estivesse atrás dela, observando. Alguns acreditam que essa ilha é apenas um easter egg, mas outros dizem que é parte de um modo oculto que ainda vai ser lançado no jogo, uma espécie de modo experimental que vazou sem querer. Essa ilha pode ser mais do que um mistério. Pode ser um portal para algo que ainda vai acontecer no Free Fire. Um evento sombrio, uma nova ameaça, ou uma parte da história do jogo que nunca deveria ter sido revelada. Então, da próxima vez que você jogar no mapa Solara, olhe bem para aquela ilha esquecida, mas esteja avisado. Se ouvir alguma coisa vindo de lá, desligue o jogo antes que eles te vejam também. O que tem na porta secreta do farol no Free Fire? Dentro da porta se esconde um segredo obscuro que a Garena não quer que você saiba. Tô falando sério, meu parceiro. No mapa Bermuda do Free Fire, existe um lugar que muitos jogadores conhecem, mas poucos têm coragem de se aproximar. O farol antigo, isolado, abandonado há anos. Ali, bem na base dele, existe uma porta trancada com grossas tábuas de madeira, como se alguém tivesse tentado impedir que algo saísse dali. Ela sempre esteve ali, mas o que poucos sabem é o motivo por trás dessa porta trancada. Dizem que ela esconde um segredo obscuro, um segredo que vai muito além do que o jogo mostra. Mas o que assusta até hoje é o que dizem sobre as janelas quebradas ao lado da porta. Quem tem coragem de espiar pelas frestas jura ver o mesmo rosto. O rosto de uma mulher, pálida com os olhos escuros como a noite e um sorriso macabro, congelado. Dizem que ela foi trancada lá dentro por um motivo que ninguém ousa contar. Alguns falam que ela foi condenada a ser trancada lá dentro por praticar rituais sombrios. Outros juram que ela mesma pediu para ser presa lá dentro para conter algo muito pior que ela. Dizem que se você olhar por muito tempo, ela percebe sua presença. Primeiro, ela apenas sorri. Depois, você começa a ouvir sussurros. Sussurros que chamam seu nome, repetidamente. E se você ouvir o primeiro sussurro, já é tarde demais. Ela marca você. Dizem que ela sai do farol à noite para caçar aqueles que ousaram provocá-la. E pior ainda, dizem que ela sempre persegue aqueles que assistem esse vídeo e não deixam o like nem comentam. Então, se você não quer receber aquele sorriso macabro na sua janela essa noite, é melhor curtir agora e comentar. Eu nunca vou espiar no farol, porque a porta ainda está trancada. Mas por quanto tempo mais? A lenda do Tum 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 Sahur no Free Fire. Se você equipou essa skin, já é tarde demais. Você tá lascado, meu parceiro. Tudo começou de forma sutil. Sem aviso, sem evento especial. Ela simplesmente apareceu. Uma nova skin misteriosa, enviada como recompensa de login diário. A comunidade pensou que era só mais um presente da Garena. Afinal, eles vivem dando skins gratuitas, não é mesmo? Era só clicar e coletar. Grátis. Estilosa. Diferente. Uma skin imponente com traços únicos. Muitos pensaram que era apenas mais uma skin normal, mas ninguém fazia ideia do que ela escondia. Nas primeiras horas, tudo correu normalmente. Nada fora do comum. Nenhum bug. Nenhum erro. Mas quando o segundo dia começou, os relatos sombrios surgiram. Jogadores começaram a compartilhar algo estranho. Relatavam que não conseguiam mais trocar de roupa. Toda vez que tentavam, a skin antiga sumia. E a maldita skin do Tum Tum Sahur voltava sozinha para o personagem, como se tivesse vida própria. Outros diziam que começaram a receber convites bizarros, de contas com nomes completamente aleatórios, confusos, cheios de letras repetidas, símbolos, frases em línguas estranhas. E sempre no mesmo horário, às 3h33 da madrugada.
Mas o pior ainda estava por vir. Em algumas partidas, quem usava a skin simplesmente travava no meio do mapa, do nada, sem lag, sem aviso. E então eles viam coisas que os outros não viam. Manchas de sangue em paredes onde não deveria ter nada. Sombras passando rapidamente no canto da tela. Sons que não pertencem ao jogo. Passos, risadas, sussurros. E até vozes chamando pelo nome real do jogador. Alguns ainda relataram cair em lobbies totalmente vazios, com o tempo zerado e sem ter como sair. O botão de sair simplesmente desaparecia. E quem tentava reiniciar o jogo, voltava para o mesmo lobby maldito. Hoje, essa skin já está equipada em milhões de contas, aparentemente sem problemas. Mas só alguns perceberam o detalhe mais assustador. Ela não foi dada. Ela escolheu você. Então, se você já tem essa skin equipada, melhor garantir sua proteção. Curte o vídeo e inscreva-se no canal ou o Tum 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 Sahur vai atrás de você. Tum 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 sahur. Para onde vai o avião do Free Fire? A Garena não quer que você saiba disso, tô falando sério, meu parceiro. Hoje eu vou te mostrar um dos maiores segredos já revelados do Free Fire, um segredo que jamais foi revelado pela Garena, e que muitos jogadores jamais imaginou que isso existe no jogo. Você já se perguntou de onde vem e para onde vai aquele avião que sobrevoa o céu em todas as partidas? A resposta para essa pergunta é mais perturbadora do que você imagina. A verdade sobre esse mistério é obscura e sombria. Esse avião não tem piloto nenhum, ele não decola de lugar nenhum e também nunca aterrissa. E o motivo é macabro. O avião do Free Fire é, na verdade, um avião fantasma, um transporte sombrio, amaldiçoado, que carrega as almas perdidas dos jogadores que morreram de forma estranha no jogo. Jogadores que, por algum motivo, nunca se desconectaram de verdade. Dizem que suas almas ficaram presas dentro do código do jogo em um loop infinito, como se o Free Fire tivesse virado um tipo de purgatório digital. E tem mais. Durante as madrugadas, se você conseguir chegar perto do avião, você vai ouvir os sons. Gritos abafados, vozes pedindo socorro. E segundo alguns relatos, essas vozes dizem que vão atrás de quem não curtir o vídeo e comentar nos próximos 5 segundos. Tô falando sério, meu parceiro. Existe um jogador que relata ter conseguido se aproximar do avião com fones de ouvido e afirma ter descoberto algo ainda pior. Ele começou a ouvir seu próprio nome sendo sussurrado de dentro do avião. E o mais bizarro, esse jogador nunca mais entrou no jogo. Existem relatos de outros jogadores que passaram pelo mesmo. Alguns excluíram a conta, outros simplesmente desapareceram das listas de amigos como se nunca tivessem existido. E se você for muito curioso, tenta ficar em silêncio na sala de espera da partida. Olhe para o céu e escute. Na próxima vez que o avião passar, não agradeça só pelo loot. Lembre-se, talvez ele esteja passando ali para levar mais uma alma e a próxima pode ser a sua. O jogador sem cabeça está indo atrás de você no Free Fire. Assista esse vídeo até o final e veja como escapar dele. Tô falando sério, meu parceiro. Essa história não é para qualquer um, principalmente se você joga ranqueada de madrugada. Dizem que esse jogador aparece sempre nas partidas ranqueadas, mas só no final da madrugada, entre 3 e 4 da manhã. Ele é conhecido como o jogador sem cabeça, sempre com a roupa totalmente preta, suja de sangue seco e nas costas, uma foice vermelha gigante que parece brilhar no escuro. Ele não emite nenhum som, nenhum passo, nenhum disparo. Simplesmente surge atrás dos jogadores, principalmente na beira do gás ou no meio das zonas vermelhas. Quem encontra esse jogador sabe que algo estranho vai acontecer. O ping dispara, o jogo começa a travar na hora, como se a própria conta estivesse sendo invadida. E o pior, ninguém consegue acertar um único tiro nele. Os disparos simplesmente atravessam o corpo dele como se ele nem estivesse ali. Os boatos contam que ele é o fantasma de um jogador que foi banido injustamente, numa dessas ondas de banimento automático. Agora ele voltou, mas com sede de vingança, caçando qualquer um que entre nas ranqueadas de madrugada. Mas existe um único jeito de escapar dele. Dizem que se você ficar totalmente parado, apertar o botão do gostei e comentar, ele simplesmente te ignora e vai embora. Mas cuidado!
Se você tentar correr, ele te pega na hora. Sua conta é desconectada e, segundo a lenda, você nunca mais consegue logar. Agora me diz aí, você teria coragem de esperar ele passar? Se gostou dessa história, clica em inscrever-se antes que ele te encontre. Se você cair no cemitério do Free Fire, tome cuidado. Você pode não estar sozinho. Tô falando sério, meu parceiro. Muitos acham que Graveyard é só mais uma área normal do mapa. Mas quem joga há mais tempo conhece a lenda. Jogadores começaram a relatar aparições estranhas em Graveyard. Só uma sombra. Uma mancha preta parada entre as lápides. Sempre imóvel, mas nunca no mesmo lugar. Às vezes está ao lado do muro. Outras escondida atrás de uma árvore seca. Mas o pior é quando ela aparece na janela da casa, você entra, luteia, vira para sair, e por um segundo, vê algo te olhando pela janela. Uma forma escura, sem rosto, só te observando. Quem vê essa sombra diz que começa a ouvir sons estranhos no jogo. Passos onde não há ninguém. Estalos no fone e sussurros. Ninguém sabe o que é. A lenda diz que são as almas dos jogadores que foram eliminados ali e que agora observam, esperando a sua vez chegar. Então, da próxima vez que cair em Graveyard, não olhe para as janelas. E se você não curtir o vídeo e comentar, as almas perdidas vão atrás de você. Se você encontrar ela no Free Fire, tome cuidado. Ela pode ir atrás de você. Tô falando sério, meu parceiro. Ela é uma lenda antiga da internet que vem fazendo aparições no mapa Bermuda do jogo. Vários jogadores relataram ter encontrado ela em partidas ranqueadas, à espreita, observando o jogador em locais discretos onde o jogador não percebe, em janelas distantes, dentro de celeiros. E acredite, até dentro de airdrops. Essa filhote de cruz credo anda aparecendo. A Garena até agora não se pronunciou sobre isso. Algumas pessoas estão dizendo que o dono da Garena fez um pacto com o Capiroto. Enquanto isso, a Momo está por aí dentro do mapa do jogo, assombrando aqueles que não curtiram o vídeo e comentar. Reza a lenda que ela aparece na conta dos que farpa usando o bandeirão de guilda e usa Dimitri nas partidas. Ainda bem que eu não faço isso. Manda esse vídeo pro seu amigo que vai receber uma visitinha dela mais tarde. A verdade sobre o trem infinito do Free Fire. A Garena não quer que você saiba disso. Se você jogou Free Fire nos últimos dias, deve ter percebido a presença de um trem passando de forma repentina no céu do jogo. A verdade por trás desse trem é horripilante. Tô falando sério, meu parceiro. Aquele é um trem fantasma que vaga de forma infinita no céu do jogo, em busca das almas dos jogadores que morrem durante as partidas ranqueadas. Além disso, se você conseguir de alguma forma chegar perto daquele trem, é possível ouvir os gritos das almas presas lá dentro, pedindo ajuda para sair de lá. Quando a buzina do trem é ouvida, é sinal que o trem levou embora mais uma alma inocente. Reza a lenda que ele vai levar aqueles que não curtir e comentar nesse vídeo. Meu parceiro, essa história arrepia até os cabelos do brioco. Manda para um amigo para ele saber a verdade sobre o trem infinito do Free Fire. O Slenderman pode estar observando você no Free Fire. Tô falando sério, meu parceiro. Nos últimos dias, alguns jogadores começaram a notar algo estranho no mapa Bermuda. Não é bug, não é hacker, é muito pior. Durante partidas noturnas, uma figura estranha tem sido vista parada entre as árvores, alta, silenciosa e sempre observando a distância. Quando alguém tenta se aproximar da figura, a tela trava, o som some e segundos depois o jogador é eliminado sem explicação. O mais assustador é que todas as aparições acontecem em locais afastados, como Riverside, Observatory e Graveyard. Será que é só uma lenda urbana? O Slenderman é uma criatura alta, sem rosto, de terno preto e braços longos. Ele aparece em florestas, e quanto mais você olha, mais perto ele chega. Dizem que ele vai atrás de quem não curtir e comentar nesse vídeo. Cuidado com o portal obscuro da torre de Clock Tower. Se você encontrar esse portal no jogo, é melhor fugir imediatamente. Tô falando sério, meu parceiro. Nas madrugadas de ranqueadas em Bermuda, é possível se deparar com um portal sombrio que te leva direto para outra dimensão. Essa dimensão é desconhecida e descrevida por um jogador anônimo que afirma ter entrado nessa dimensão obscura, cheio de almas gritando por socorro e lutando para sair da escuridão. A maneira de abrir o portal para essa dimensão ainda é um segredo,
pois o jogador que afirmou ter entrado nela desapareceu de forma misteriosa e nunca mais foi visto para contar como ele entrou nessa dimensão paralela. O que você acha que é essa dimensão sombria da torre de Clock Tower? Confesso que eu tô cagado de medo e não caio mais lá quando estiver jogando sozinho. E cuidado, pois os que não curtirem o vídeo e comentar vão morar eternamente na dimensão sombria. A lenda do cabeça de abóbora do Free Fire. Se você encontrar essa skin no jogo, é melhor fechá-lo imediatamente. Pois você está muito lascado, meu parceiro. Ele não é uma skin normal, é uma maldição. Dizem que esse visual foi criado por um desenvolvedor que desapareceu misteriosamente depois de testar a própria criação. A skin foi deletada dos arquivos oficiais, mas às vezes em partida solo no mapa Bermuda, ela aparece. Ninguém sabe como, ninguém consegue gravar. O cabeça de abóbora surge em locais aleatórios, em cima da Clock Tower, parado no campo aberto de Factory, ou flutuando perto da Graveyard. Se você olhar direto nos olhos brilhantes da abóbora, seu jogo trava. Quando volta, seu inventário está vazio e o seu personagem está com a cabeça trocada. A lenda diz que cada vez que ele aparece, é porque está caçando uma nova alma para dominar. Então, se ele cruzar seu caminho, não lute, não corra, só feche o jogo e reze. E cuidado, pois o cabeça de abóbora vai atrás de quem não curtir o vídeo e me seguir. A origem macabra de Adam no Free Fire, a Garena não quer que você saiba disso. Você acha que o Adam é só o personagem padrão do Free Fire? A verdade é que a origem dele é bem mais macabra do que você imagina. Quando o jogo foi lançado, os desenvolvedores criaram o Adam como um modelo genérico para testes. Mas algo estranho começou a acontecer nos servidores de teste. Em algumas partidas, o Adam aparecia sozinho mesmo sem ser selecionado. Ele surgia em posições aleatórias, parado olhando para os outros personagens. Tentaram removê-lo do código, mas a cada atualização ele voltava. Um desenvolvedor brincou dizendo que o Adam já tem alma própria. E no dia seguinte, ele sofreu um acidente dentro do estúdio. Desde então, Adam nunca foi removido do jogo. Alguns jogadores dizem que em partida solo, se você ficar sem fazer nada, o Adam vira sozinho e olha diretamente para a câmera, dizendo que vai atrás de quem não curtir esse vídeo e me seguir. Você nunca deve jogar no mapa Bermuda quando anoitece. Tô falando sério, meu parceiro. Só faça isso se você tiver coragem. Quando fica de noite no mapa Bermuda, você não vai querer estar lá. Coisas estranhas começam a acontecer quando a lua cai sobre Bermuda, o mapa vira o lar de criaturas humanoides aterrorizantes que vão atrás de quem não curtir esse vídeo e me seguir. Essas criaturas ficam vagando pela escuridão sem rumo, observando o jogador e esperando o melhor momento para atacar. Reza a lenda que essas criaturas ficam escondidas além dos limites do mapa, nas montanhas onde o jogador não consegue chegar, e quando a noite cai, o mapa Bermuda vira o lar para essas coisas. Elas observam o jogador para se alimentar de seus corpos. Quando você encontra elas, não tem para onde fugir. Se ficar, o bicho pega e se correr. O bicho come. Tome cuidado e não jogue nesse mapa quando a noite cair. Ou essa pode ser a última vez que você joga Free Fire. Cuidado com o fantasma da Ilha do Rolê no Free Fire. Tô falando sério, meu parceiro. A Ilha do Rolê foi criada para ser um espaço de paz. Um lugar onde jogadores se reúnem para conversar, dançar e fazer amizades. Mas desde a nova atualização, algo estranho começou a acontecer. Algo que a Garena nunca comentou oficialmente. Alguns jogadores relataram que, ao entrarem na ilha sozinhos perto do farol velho, era possível ver uma silhueta humana completamente imóvel, observando de longe um homem alto de terno preto e sem rosto visível. Outros dizem que, quando estão distraídos, dançando ou usando emotes, sentem a câmera tremer e, ao girar a visão, ele está lá, parado te olhando e de olho em quem não curtir o vídeo e comentar. Desde a atualização, rumores dizem que esse homem aparece apenas para jogadores solitários, silenciosos e à noite. Mas a verdade é que ele não é um bug nem um jogador, mas uma entidade que se alimenta da presença humana, mesmo em um mapa feito para a amizade. Se você joga Free Fire, eu tenho certeza que em algum momento do jogo, você caiu na ilha de Sentosa e provavelmente nunca reparou nos misteriosos quadros em que existiam dentro das casas de Sentosa. E se prepara que o Lendas do Free Fire de hoje tá imperdível. A ilha de Sentosa do Free Fire, desde suas primeiras versões, sempre foi conhecida por ter um loot muito bom e por ser um local meio que separado do resto do mapa. E por sua vila cheia de casinhas humildes,
que permitem ao jogador segurar seus pontos na ranqueada. Dentro dessas casas havia alguns quadros logo, no começo em que a ilha foi adicionada ao jogo. Mas algo que eu tenho certeza que você não sabe é o porquê da Garena, a desenvolvedora do jogo, ter retirado esses quadros nas últimas versões do game. Para que você possa entender tudo isso, você precisa saber que a ilha de Sentosa realmente existe na vida real. E essa ilha é um local que você não vai querer visitar. Sentosa Island, também conhecido como Sentosa, é uma ilha localizada na região central de Singapura, anteriormente usada como base militar britânica, e em seguida como um campo de prisioneiros de guerra japoneses. A ilha foi renomeada Sentosa e foi planejada para ser um destino turístico popular, mas os acontecimentos de 1980 ficou marcado eternamente na história da ilha. Uma seita de canibais misteriosa que foi nomeada alguns anos depois, como La Seita começou a fazer os turistas da ilha de vítimas e a usar os seus corpos em rituais macabros. A polícia nunca conseguiu achar pistas que os levassem a essa seita, que até o ano de 1981, um ano depois dos primeiros ataques, já haviam feito 23 assassinatos, até então extremamente violentos. Segundo a polícia, as vítimas tinham seus olhos e línguas arrancadas, e os seus corpos eram desovados com a posição de crucificação e com seus órgãos internos retirados. A polícia passou meses à procura dos membros dessa seita, que até então não havia deixado um rastro sequer. Em 1983, quase 3 anos, após os primeiros registros dos ataques de La Seita, uma mulher que não sabia dos acontecimentos da ilha, já que na época o acesso à informação era algo não muito eficaz, foi raptada após fazer uma caminhada pela ilha à noite. Ela disse, em depoimento à polícia, que eles falavam uma língua muito estranha que parecia ter sido criada entre eles, e afirmou que eles usariam seus órgãos para rituais de adoração. Após descobrir o que a seita iria fazer com ela, a mulher afirmou que conseguiu fugir do que ela chamou de fazenda, que era usada como templo dessa seita. Após correr quilômetros de floresta, à noite a vítima acabou encontrando uma estrada e pediu ajuda ao primeiro carro que passou no local. Após o acontecido, a polícia de Singapura localizou o templo de La Seita, mas infelizmente os membros da seita não estavam lá. O delegado responsável disse, em entrevista ao jornal, que o local era bastante macabro e que sentia uma energia bastante negativa no local, chegando a ter náuseas e até a sangrar pelo nariz. O delegado disse ainda que a figura que eles adoravam era de um ser sem face e com uma roupa completamente negra. Coincidentemente, um dos quadros que havia dentro das casas de Sentosa era exatamente de uma figura com roupa completamente escura e no meio de uma possível floresta. Seria isso uma referência aos acontecimentos de 1980? A Garena nunca se pronunciou sobre o motivo dos quadros terem sido retirados nas atualizações seguintes do jogo e substituído por quadros mais simples, como a de uma simples casa. Comente aqui embaixo a sua opinião sobre o porquê da Garena ter retirado esses quadros do jogo. Clique em um dos cards na tela e assista a outros vídeos de segredos do Free Fire.